Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. E o Diego Amorim hoje fala sobre um projeto para reativar o protagonismo político das Forças Armadas. O Diego entrevistou o Marcelo Pimentel, que é coronel do Exército na reserva, e aí traz nesse bate-papo assuntos como a despolitização das Forças Armadas, os ataques do dia 8 de janeiro e a imagem que a população tem hoje do Exército Brasileiro e a participação dos militares nos governos. Vamos acompanhar a coluna hoje gravada do Diego Amorim. Muito bem, nós estamos com o Marcelo Pimentel, coronel do Exército na reserva, conosco na linha, participação exclusiva aqui para o Nova Manhã. Bom dia, bem-vindo, Marcelo. Bom dia, Diego, muito obrigado pelo convite e bom dia. Marcelo, a derrota do Bolsonaro no ano passado para o Lula na corrida presidencial é uma garantia de despolitização das Forças Armadas? Diego, eu diria que não garante que vai se iniciar esse processo de despolitização das Forças Armadas, especialmente do Exército, né, a que pertenço, mas é um primeiro passo absolutamente necessário, essencial, que é justamente ter como binômio presidencial, ou seja, comandante supremo das Forças Armadas, dois civis, né? Então, sem dúvida alguma, isso é significativo e deve se aproveitar dessa oportunidade para se iniciar esse processo, porque se deixarmos passar, este que começou há 4 anos, ele tende a se agravar nos próximos anos. A politização das Forças Armadas é uma novidade? Ela surgiu no governo Bolsonaro? Ela se radicalizou muito, Diego, no governo Bolsonaro. Não se pode esquecer jamais que Bolsonaro é um capitão do Exército, na situação de inatividade. Como a minha, por exemplo, eu sou um oficial do Exército na situação de inatividade. Então isso se radicalizou ao assumir o governo, a militarizar a máquina governamental do Estado, ou seja, nomear diversos oficiais, especialmente generais e coronéis, para ocupar cargos de natureza política. E não se pode esquecer que aceitar um cargo de confiança ou um cargo de comissão num governo, ainda que não seja um cargo eminentemente político, é um ato de natureza política. Mas isso começou um pouco antes, com aquilo que eu chamo de vanguarda do Partido Militar, ou de como queira chamar esse processo, esse fenômeno, já no governo do presidente Temer, com a ocupação de cargos importantes e estratégicos que, de alguma forma, Diego, prepararam o terreno em 2018 para que Bolsonaro e o general Mourão se transformassem nesse fenômeno eleitoral que convenceu muitos eleitores, a maioria dos brasileiros, a confiar no capitão Bolsonaro. Marcelo, vez ou outra a gente vê pesquisas aí indicando o humor da população em relação às Forças Armadas. Qual a imagem que hoje você vê que os brasileiros têm do Exército Brasileiro, por exemplo? Olha, Diego, se nós formos raciocinar com o que aconteceu no dia 8 de janeiro em Brasília e nas circunstâncias que conduziram aquilo que aconteceu em Brasília, que alguns chamam de tentativa de golpe de Estado ou atos terroristas, e eu tenho uma certa reticência em utilizar essas expressões, que são muito fortes para o que eu vi. Por qualquer ângulo que se olhe, se vai perceber no centro desse processo as Forças Armadas e o Exército em particular, de uma forma negativa, pelo menos para boa parte da população brasileira. Então, sendo específico na sua pergunta, respondendo especificamente, eu vejo, lamentavelmente, que uma parcela considerável da sociedade brasileira considera as Forças Armadas como uma força golpista, ou seja, que teria pretensões ou aspirações de fazer um rompimento, de promover um rompimento institucional. Uma outra parcela da população, diferente desta, exatamente pela militarização do governo anterior, transfere as legítimas oposições ao governo do capitão Bolsonaro às próprias Forças Armadas. E uma outra parcela ainda da população faz chacota do militar brasileiro exatamente por essas duas situações anteriores que eu falei. Em algum momento nesses últimos 4 anos, a gente chegou perto de alguma ruptura institucional? Por parte dos militares das Forças Armadas na ativa, eu diria que chegamos muito longe. Aliás, o projeto, o protagonismo político das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas, desta vez,
diferentemente de outras vezes ao longo da história do Brasil, pelo menos nos últimos 100 anos de república, não prevê uma ruptura institucional violenta no estilo 64, por exemplo. Mas alguns militares inativos, principalmente, assumiram ao longo desses 6 últimos anos uma postura que pode parecer à parcela da população brasileira como golpista, ou como passível de, digamos, atendendo a um pedido, uma ordem do capitão Bolsonaro, e aqui para nós, Diego, capitães obedecem a generais e não o contrário, de promover uma espécie de ruptura institucional no estilo golpe de Estado. Mas isso também serve como uma espécie de narrativa para colocar os militares, ou seja, as cúpulas hierárquicas, generais e coronéis, nas capas dos jornais, no centro do debate político, porque esta é a finalidade principal desse projeto, que foi acionado por essa geração formada na MAN nos anos 70. Reativar o protagonismo político das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas. Nessa linha, Marcelo, eu te pergunto o seguinte, a gente recentemente aí viu o presidente Lula escolher para o Ministério da Defesa o José Múcio Monteiro, um civil. Nos últimos 4 anos a gente viu generais aí ocupando cargos importantes, inclusive no Palácio do Planalto. Você vê algum problema de militar ocupar lugar civil e de civil ocupar o Ministério da Defesa? Bom, a primeira pergunta, se eu vejo problema em militar ocupar cargo civil, do jeito que nós estamos vendo há 4 anos, sim. Tanto é que foi justamente essa ocupação massiva e profunda da máquina governamental do Estado, e não falo só do Executivo Federal, em outras áreas também, que fez essa parcela da população considerar que as Forças Armadas podiam ser golpistas ou identificaram as Forças Armadas com o governo. Então, é necessário entender quem são as pessoas que promoveram essa ação, para não se correr o risco de generalizar por toda a instituição esse processo de sua politização. Marcelo, e por fim eu queria te ouvir sobre uma eventual participação das Forças Armadas nesses ataques aí do dia último 8 de janeiro. O senhor vê a possibilidade de as Forças Armadas terem atuado de alguma forma direta ou indireta, favorecendo os atentados que nós vimos no último dia 8? Bom, nós não podemos esquecer de alguns fatos, Diego. Houve invasão do Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto está sob a guarda do Batalhão da Guarda Presidencial, que é subordinado ao Comando Militar do Planalto. Então, há que se averiguar o que aconteceu para que invasores desarmados, inclusive, invadissem o palácio e depredassem instalações públicas. Em segundo lugar, há que se ver por que, durante esses 7 dias, já no governo do presidente Lula, e nos dias anteriores, cerca de 60, se permitiu algo que eu considero, um juízo de valor próprio, absolutamente inapropriado, que são manifestações políticas com pautas evidentemente antidemocráticas na frente do quartel-general do Exército, ocupando áreas militares. Então, esses 2 aspectos demonstram que há uma relação, sim, entre ações das cúpulas hierárquicas do Exército, especificamente, e os eventos que acabaram acontecendo ao longo desse período, inclusive o 8/1. Não estou dizendo aqui que houve uma relação direta, mas que há que se averiguar e que se avaliar essas questões, porque se criou-se o precedente de manifestações políticas acontecerem na porta de quartel, qualquer outra manifestação política que aconteça na porta do quartel vai ensejar pressões para que sejam permitidas também. E isso não pode acontecer. Marcelo Pimentel, coronel do Exército na Reserva, muito obrigado pela entrevista. Beleza, Diego. Um abraço. Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim.